Então, Maria e Gabi foram minhas alunas. Em algum momento que a gente não vai contar qual foi, a gente pula essa parte. Elas foram minhas alunas de direção de arte, a Maria foi me orientando de monografia, e elas hoje são sócias, trabalham com a parte do marketing digital, e elas vieram contar um pouquinho para vocês como é que é esse mundo do mercado digital. Elas vivem disso, trabalham com isso, pagam as continhas delas com isso. Então é possível, não é fácil, mas é possível. Aí elas vieram contar um pouquinho para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir interrompendo, né, meninas? Podem. Tá. Então é isso. Eu E agora vou aí fechar minha podem câmera. interromper no som, porque nem sempre a gente olha o chat, porque está compartilhado tela e tal, então podem mandar. É isso, falem, acho que vai ficar mais fácil. Não tem Tá bom, problema vou nenhum. fechar aqui minha câmera, agora tá com vocês, amores. Tá bom, obrigada. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Vou me apresentar propriamente aqui, né? A gente preparou um material para vocês. Eu sou a Gabi, a Maria é minha sócia. A gente se conheceu em 2013, quando a gente entrou na PUC. A gente tinha que falar a data, Bárbara. Mas a gente entrou na PUC em 2013. E a gente entrou para fazer, a Maria queria cinema, né? E eu entrei para fazer publicidade mesmo. Mas no final a gente acabou empreendendo. E foi numa das aulas até da Bárbara que a gente começou a fazer, a trabalhar com marketing digital. Nada. Eu não estou vendo a tela, estou vendo a tela compartilhada. E aí a gente começou a trabalhar junta, pegando freela. Começamos a estudar mais, fizemos domínio adicional de empreendedorismo também na PUC, e as coisas começaram a dar certo. A gente ficou um pouco assustada quando as coisas começaram a dar certo. E aí a gente acabou e falou assim, não, vamos se estruturar, e aí sim a gente abriu uma empresa, e hoje a gente está aí com a MG há 4 anos, desde 2017. Antes disso, a Gabi trabalhava na ilha de edição aí, não sei como é que tá, se ainda funciona, mas trabalhava. Eu trabalhava numa startup de material de construção, de reforma, e aí eu era social media e não curtia muito, e a Gabi trabalhava com edição, então ela manja pra caramba dessa área. E aí a gente tinha várias... Eu troquei de habilitação, mudei de cinema para publicidade, já no terceiro período, não precisei fazer nenhuma migração. E aí a gente ficou muito perdida, porque a gente gostava das aulas, não mata a gente, Bárbara, mas a gente achava que a gente não entendia muito bem do mercado, a gente ficava confusa quanto à parte prática. E aí a gente começou a pegar freela na cara e na coragem, assim. Aí os freela, foi o que a Gabi falou, os freelas foram dando certo e nós fomos nos juntando. A gente sabe que esse não é um processo natural, que a gente fica ali tentando, batendo cabeça, procurando estágio. E esses freelas aconteceram muito também porque a gente estava quase se formando e a gente precisava dar um rumo para a nossa vida, porque eu não queria me formar sem ter emprego, era o meu maior desespero. E aí a gente começou fazendo esses freelas e as coisas começaram a dar certo. No início, a gente trabalhava muito com blogueira, a gente fazia mais essa parte de assessoria de imprensa, porque também o digital era um pouco confuso, ainda é, a definição exata dos trabalhos ainda fica um pouco complicado, e é importante quando vocês forem para o mercado, se vocês já estão no mercado, saberem precificar isso, saberem posicionar o que vocês fazem e o que vocês não fazem, porque senão você fica aquele profissional que você faz tudo e no fundo não sabe fazer nada direito. Então é importante se especificar e conseguir se especializar em alguma coisa. E aí a gente estava nesse turbilhão de sentimentos, trabalhamos com a dupla carioca, a gente trabalhou com uma blogueira de moda, e aí no final das contas a gente estava meio babá de blogueira, sabe? A gente foi buscar na escola, a filha dela, a gente já estava nesse processo muito da família. E aí não era o que a gente queria, era muito chato, ter que ficar olhando para a Bodytech para pedir desconto. E a gente começou a estudar, e aí a gente falou assim, a gente precisa de um espaço físico, de um escritório. Porque, não sei, a gente cismou que a gente precisava. E aí a gente se inscreveu num processo de incubadora da UERJ, que é a ESD, a Escola de Design.
Eu sei que nosso trabalho não tinha nada a ver com design, mas não importa, eles davam espaço físico e era isso que a gente queria. Fomos para a banca, obviamente não passamos, porque eles perguntaram o que vocês estão fazendo aqui, que vocês não estão fazendo nada de design. Aí a gente falou, também não sei, mas a gente queria espaço físico. E aí, óbvio que não deu certo. Eu e a Gabi saímos, era na Lapa, então a gente foi saindo bem frustrada. E aí eu tava quase tirando meu salto, eu dei salto, a gente tava pronta para beber, afogar as mágoas ali nos Arcos da Lapa. E aí um dos jurados da banca encontrou a gente e falou assim, pô, gostei de vocês. Toma meu cartão, quero conversar com vocês. Ele era um dos jurados, ele tinha gostado da gente, mas ele também entendeu que a gente não fazia nada daquilo que a escola se propunha. E aí eu falei, Gabriela, isso aí é mentira, fake news. Aquelas bem assustadas com alguém gostando da gente. E aí a gente foi, bebeu, e no dia seguinte a gente ligou para ele. E ele falou assim, quero conversar com vocês, vem aqui na minha agência. Ele é professor da Unirio, ele tem uma agência de publicidade, e ele estava trocando a área de digital dele. Então, ele estava tirando uma pessoa que fazia anúncios, fazia esse gerenciamento de mídia. E aí ele falou, pô, queria trabalhar aqui, eu dou o espaço físico para vocês, que é o que vocês querem, e a gente troca essa porcentagem. Quando for cliente meu é uma porcentagem, quando for cliente de vocês outra porcentagem. E aí acho que foi assim, e aí ele perguntou, vocês sabem fazer tudo? E a gente estava começando. Eu falei, sabemos, claro que sabemos. Porra, A gente não aprendeu sabia tudo na prática. quase nada. O legal disso é que as oportunidades foram surgindo durante a nossa trajetória e quando as pessoas perguntavam, você sabe isso? A gente falava, não, mas me dá 15 dias, não, mas me dá um mês. E a gente se afogava a gente ficava imersa naquele material, a gente estudava, e aí a gente, não, sei isso, mas sem colocar na prática, sei a teoria. Então a gente sempre correu muito atrás das nossas oportunidades. Nessa agência, a gente ficou como parceira durante 1 ano e meio, 2, e a gente conseguiu crescer lá dentro e ficar atendendo os nossos clientes e os clientes da agência. Então, a gente conseguiu trabalhar com cinema, UCI, com imobiliária, APSA. A gente conseguiu vender apartamento dentro do Facebook. Apartamento de 800 mil a gente vendeu com um investimento de R$ 500. Então, a gente conseguiu ter uma evolução muito grande dentro da agência. Só que a gente entendeu também que a nossa relação acabou e a gente preferiu agora voltar para o nosso objetivo, que sempre foi o mesmo, né? Mas a gente, às vezes, como a gente tinha essa agência com uma demanda muito grande, a gente, às vezes, se perdia. Nosso principal objetivo hoje é incentivar mulheres empreendedoras dentro do digital. Então, a gente ensina todos os recursos através de consultoria. A gente vai falar um pouquinho mais da MG no final, né? Vamos passar aqui, depois a gente mostra o Instagram, enfim, para vocês. E aí a gente está falando tudo isso para dizer o que eu queria ter escutado quando eu estava no período de vocês. Quais os pontos que eu queria que tivessem me pontuado, porque eu entrei no digital fazendo tudo, desde babá até assessoria, até trabalhar com evento, e aí depois fomos entrando para social media, depois gestão de tráfego. Então, assim, foi tudo confuso, o caminho poderia ter sido bem mais curto e a gente poderia ter focado muito antes. Então, é importante também vocês terem um panorama geral de como funciona. E aí a gente trouxe as principais profissões do meio digital. A gente começa com social media, que é, eu acho que o mais conhecido. Vocês desconhecem alguma dessas profissões? Tem algumas aqui que vocês já nunca ouviram falar ou vocês já ouviram falar de todas? Ninguém comigo. Eu nunca ouvi falar desse copy. Copy? Nunca ouviu falar de copywriter? Tá. Sim, ouvi. Já ouvi. Beleza. A gente abreviou aqui. Não, tranquilo. A gente vai passar por uma para falar mais ou menos do que cada uma. Se puder falar um pouquinho o que é expert exatamente. Vamos chegar lá, beleza. E aí a gente tem o social media, que é aquele mais conhecido, que é o estagiário combo exploração, que ele tem que interagir, ele tem que planejar post, ele tem que fazer, ele tem que, enfim, se virar para resolver e fazer a rede social crescer com um total de investimento de R$0. Esse ainda é a profissão mais difundida e aqui as pessoas querem contratar por um valor mais baixo, mas é uma profissão muito legal e que, se você souber se posicionar e souber achar os clientes certos, você consegue ganhar grana com isso. Ele basicamente faz
Fala. Ele é a porta de entrada, mais ou menos, né, pro digital. Que você começa como social, a maioria das pessoas que eu conheço que hoje trabalham com digital começaram como social, e aí você faz toda essa parte de planejamento de postagem, criação de postagem, ideia de conteúdo, monta estratégia para as redes sociais. E aí, quando a gente fala social hoje, vem muito Instagram na nossa cabeça. Então, tem muita gente voltada já para o Instagram, mas social media são todas as plataformas, são todas as redes sociais. Então, existe um social para o TikTok, existe um social para o Twitter, e cada tipo de profissional tem que ter em média, tem que ter em mente a plataforma que ele está trabalhando, né? É muito importante isso, porque o Twitter é uma mídia mais rápida, mais instantânea ali, que você tem que postar alguma coisa muito rápido. O Instagram você consegue ter um pouquinho mais de planejamento. O TikTok você precisa de um conteúdo em vídeo. Então, cada rede social tem a sua particularidade e o social tem que estar antenado, né, a cada uma delas para poder produzir esse conteúdo. Aqui a gente trouxe 3 profissionais, a gente colocou a arrobinha do Instagram deles. Depois, se vocês quiserem tirar um print ou irem lá, eu não sei se a Bárbara vai disponibilizar essa apresentação para vocês, espero que sim, mas vocês podem colocar aqui o arroba. Esses são os melhores socials que a gente acha, na nossa opinião, do mercado hoje. Eles ensinam a fazer isso muito bem ou fazem isso muito bem. Só que social media, como é uma porta de entrada, o valor do salário, o valor que você pode cobrar é um pouquinho mais baixo também. Por isso que, geralmente, um social media tem vários clientes, se ele for freelancer, ou se ele trabalha para uma empresa, ele ganha em média de R$ 1.000 mais os benefícios. Então, não é muito alto assim. Isso de estágio, tá? A gente não cotou aqui um trabalho formado, porque vocês estão no início do período e porque quando a gente trata de contratação, a gente tem benefícios, às vezes tem umas contratações estranhas relativas ao MEI, então a gente não quis entrar nesse ponto para também não frustrar vocês quando eles forem para o mercado, para a gente não falar valores que estão fora do mercado. Então a gente deu uma cotada mais na questão dos estágios. E aí a gente tem como ferramentas, todas essas são essenciais, gente, pelo amor de Deus. A gente tem o MLab, que na verdade ele nem é tão essencial assim, porque o Facebook já dá programação de postagem, mas o MLab tem uma parte de relatório muito interessante, onde você consegue, ele é super barato, acho que é 78 o trimestre. Então, se você trabalha numa empresa, ou então se você é um freela de social, é importante você já colocar esse valor dentro do cliente para que você não tenha prejuízo. Aprenda a diluir os seus gastos por mês, ou faz um orçamento. Nos 3 primeiros meses a gente cobra, sei lá, um valor X, e depois a gente abate esse valor. É importante que vocês não tenham prejuízo com plataforma, porque no início a gente se ferrou muito comprando um monte de plataforma, achando que isso ia reverter, que não, porque algumas a gente nem usou, né? Então é importante vocês diluírem esse valor dentro do orçamento do cliente. Aqui a gente tem o Business Suite, um bom editor de vídeo, e aí a gente colocou um InShot, que é o que a gente mais gosta, mas existem vários editores de vídeo, tem CapCut, tem o Filme, tem vários. O Trello, que a gente se organiza sempre no Trello, ajuda muito, porque a gente vai fazendo o nosso planejamento. Depois eu posso até abrir no final da aula o nosso Trello de conteúdo para vocês darem uma olhada. E documentos, que é onde a gente escreve o texto. O MLabs a gente gosta muito pela parte de relatório, porque para agendar os posts dá para fazer pelo Business Suite aqui. E de forma gratuita, né? Então, melhor ainda. A gestão de tráfego é a minha parte favorita do marketing digital. Inclusive, é uma das especialidades da MG. Eu e Maria, a gente gosta muito dessa área. E não é nada mais, nada menos do que fazer anúncios no Google, no YouTube, no Facebook, no Taboola, no Outbrain. Existem várias ferramentas de fazer anúncio, né? As mais famosas são o Google e o Facebook, né? Quando eu falo Google e Facebook, eu falo Facebook Company e Google Empresa também, porque dentro do Facebook a gente tem N formatos. Então, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook. Quando você anuncia Facebook, você consegue colocar em alguns aplicativos e alguns sites também. A gente tem Facebook em si, tem Facebook Watch, tem uma série de caminhos dentro do Facebook que vai
vai se desmembrando e quando você vê, você nem sabe os formatos que tem, de tanto formato que você pode anunciar dentro do Facebook, né? Aqui, os melhores do mercado, na nossa opinião, são esses. A gente gosta muito do Sobral, do Pedro Sobral. Ele ensina muito a fazer tráfego, a dar estratégia, enfim, quanto investir, como investir. Ele ensina a mexer na ferramenta também. Então, quem quiser aprender, vale muito a pena seguir essas pessoas, porque não é tão fácil assim colocar uma campanha no ar, não é uma coisa muito simples. A gente trouxe aqui um panorama do gerenciador. Esse é o nosso gerenciador do Facebook. Então, assim, a gente aqui é só uma visão geral da conta. Nesse mês aqui a gente gastou R$ 900, então vocês veem que é uma mídia barata, não é uma mídia cara. E a gente consegue ter muito resultado e muito retorno. Nesse período, a gente estava com kit de vendas, a gente estava vendendo um kit nosso e a gente colocou um valor e conseguiu vender mais ou menos o dobro do que a gente investiu. Então, é bem legal porque tem retorno, né? E essa é uma visão geral da conta do Google, de uma conta que a gente já gastou. Vocês sabem o que é impressão, conversão, essas coisas, tudo? Vocês estão familiarizados com essas nomenclaturas? Ou não? Gabi, só pede para A abrir o gente som ainda, para eles na falarem que aula, não. na aula, a gente ainda não chegou nessa parte, não. Não sei se eles Beleza. sabem, vou saber, mas eu ainda não falei sobre isso com eles, não. A gente vai trazer algumas nomenclaturas interessantes. O gestor de tráfego, ele basicamente administra esses anúncios, aqueles anúncios chatos do YouTube, sabe? A gente ama porque tem muita conversão. Conversão é toda ação que a gente quer que a pessoa faça dentro do nosso anúncio. Então, é sempre o nosso objetivo final. Então, por exemplo, a conversão pode ser ir para o site, entrar no site ou fazer uma venda. Isso vai depender muito do objetivo de campanha que a gente tem. Então, a gente está sempre querendo que as pessoas convertam. E os anúncios é muito bom para isso. São muito bons para isso. E sobre o modelo de contratação dentro da gestão de tráfego, a gente tem empresas que contratam especialistas em tráfego e tem também, mas isso não é muito difundido, porque geralmente eles pegam o social e falam, patrocina aqui, dá uma impulsionada aqui. E esse é só a pontinha do iceberg de todo o processo que o tráfego envolve. Então, a gente tem campanhas muito mais complexas que necessitam de estudo, necessitam de uma especialização mais profunda do que só aquele botãozinho impulsionar do Instagram, que vocês devem ter visto. Ele é bom, ele funciona de cara, mas quem contrata um gestor de tráfego mesmo tem muitas outras possibilidades e objetivos. E falando de contratação, a gente tem também o freela de tráfego, que ele é a pessoa que às vezes trabalha por porcentagem ou por um valor fixo. Geralmente, quando as pessoas estão começando, elas vão para, sei lá, estão no seu bairro e aí vão para o salão. E aí falam com a moça do salão, olha, você dá esse valor aqui direto para a plataforma para investir e o que a gente tiver de retorno, a gente divide uma porcentagem. Isso, inicialmente, tem sido a porta de entrada da galera que quer entrar no tráfego. Ou você já consegue um estágio numa empresa, ou então você começa estudando em curso, aquela relação que a gente está acostumado, quem faz comunicação, e aí depois pega um negócio conhecido e aí começa a rachar essa porcentagem. Porque inicialmente a pessoa não confia no seu trabalho, você tem que ganhar a confiança dela e você precisa fazer com que você se pague. Então é ideal que, caso você tenha bons resultados, você estabeleça uma porcentagem para que você consiga tirar um dinheirinho, mesmo que no início. Seguindo aí para as nossas profissões dentro do marketing digital, a gente tem o design para as redes sociais, né? Que muita gente hoje faz muita coisa pelo Canva. E o Canva, de um ano para cá, teve um boom absurdo, porque é uma ferramenta simples de usar, fácil, que já tem designer pronto, que otimiza seu tempo. E hoje, muita gente faz esses... É mais barato que, né, pacote Adobe a gente sabe que é caro. E muita gente consegue criar os próprios designers e a gente está vendo uma demanda muito grande de pessoas que fazem posts pelo Canva. Enfim, geralmente quem faz design para as redes sociais
também é social media. Então, não existe uma separação. Você geralmente faz os dois por um preço bem mais baixo do que você gostaria. Mas, ainda E assim, é uma profissão boa. além disso, a capacitação do design, ela existe também. A gente já trabalhou com algumas pessoas formadas em comunicação e que ocupam vagas exclusivas de design. Pessoas ótimas, trabalham super bem e que, apesar de não terem a base do design, isso não dificultou muita coisa, porque é um processo onde a gente aprende rápido, onde a gente está ali, e quem se interessar também não é o fim do mundo, eu não vou ter que necessariamente trocar de curso, eu posso sentar ali, entrar pelos dois lados, porque a rede social é importante para vocês que estão fazendo comunicação, e o design é um plus. Então, se você fizer um curso, algum processo de capacitação, talvez vocês consigam ocupar também o cargo específico de design, e não o design que faz social media. E aí a gente colocou aqui o que é interessante ter. A gente tem hoje uma equipe de 5 pessoas e a gente tem um design fixo. É uma coisa que a gente não abre mão na MG hoje, é ter um design fixo. Por quê? Porque, Maria, a gente é muito ruim em criação de arte, a gente é péssima, até no Canva a gente é ruim, mas mais que isso, é preciso ter um conhecimento um pouquinho maior do que o nosso para criar essas postagens. Então, é importante saber o mercado que está inserido, é importante ter criatividade, é importante entender um pouco de storytelling. Storytelling é quando você conta uma história para envolver o teu cliente ali. Então, quando você faz uma postagem de carrossel, por exemplo, para o Instagram, e coloca um carrossel infinito, você tem que ter uma historinha até no design para você, muito mais além do conteúdo que está ali escrito, para que a pessoa acompanhe, se envolva com aquele post e tenha, né, o entendimento da mensagem que você quer passar por completo. Então, é interessante essas pessoas terem essas habilidades, que são habilidades que você não precisa nascer com elas, você consegue desenvolver, como a Maria falou, ao longo do caminho. Entender bem a rede que você está trabalhando também é fundamental. Foi o que eu estava falando mais cedo. O Facebook tem um formato de conteúdo, o Instagram tem outro, o TikTok tem outro, o Twitter tem outro, cada um trabalha entre si. O LinkedIn tem outro, totalmente diferente, é muito mais corporativo. Então, entender para qual rede social você está preparando o material faz todo sentido. Tanto na gestão de tráfego, porque quando você faz tráfego no LinkedIn, por exemplo, você atinge uma galera mais corporativa, então você precisa de um design, de uma arte um pouco mais séria, e um texto sem muita informalidade, uma coisa mais formal. Isso tudo vai de acordo, claro, com o posicionamento da marca também, né? Você não vai ver a MG, por exemplo, anunciando no LinkedIn, isso não é do nosso feitio. A gente é uma marca muito mais extrovertida, muito mais informal mesmo, isso tem muito a ver com a Maria e com a Gabi, do que, por exemplo, uma imobiliária que a gente trabalhou anunciando no LinkedIn, é totalmente diferente. E o design dava para diferenciar totalmente entre uma área e outra, né? Aqui, ó, vocês perguntaram de expert. Eles existem no mercado há muito tempo, mas eles têm começado a se difundir agora. Ele basicamente Posso dar um panorama, Maria, antes, só para as pessoas entenderem. Existe um cara nos Estados Unidos chamado Jeff Walker. Ele tem um livro excelente, inclusive, depois eu posso botar o nome aqui para vocês, que ele faz lançamentos. Ele descobriu em 1900 e alguma coisa, agora eu não vou saber a data exata, que ele conseguiu lançar um produto dele. Ele era um expert de tecnologia. Na época, ele lançou um DVD, um curso em DVD, então eram vários discos de DVD. E ele descobriu que isso dá certo. E ele conseguiu fazer 6 dígitos em 7 dias. E depois foi diminuindo. 6 dígitos em um dia, 7 dígitos em 2 dias. E quando eu falo 7 dígitos, são tipo 6 dígitos, quer dizer, são mais de 100 mil reais durante 7 dias. Esse é um mundo que, quando você olha, assim, cresce o olho, né, de todo mundo. 6 dígitos em 7 dias. Quem não quer fazer 6 dígitos em 7 dias, né? Mas foi descoberto pelo Jeff Walker o mundo dos lançamentos. E aí, ele escreveu um livro dando passo a passo desse lançamento, né? Como ele lançou, como ele fez 6 dígitos em 7 dias.
E isso tem se difundido só agora, depois de quase 20 anos, no mercado digital como um todo, né? Hoje, o Brasil tem muitos experts, e esse cara aí da foto é o Érico Rocha. Ele foi um dos pioneiros a trazer isso para o Brasil, trazer esse mercado para o Brasil. Hoje ele só ensina, então ele tem um curso que ensina a fórmula do lançamento. O nome do curso é Fórmula de Lançamento, inclusive. Mas não vão achando que vou fazer um lançamento, vou lançar um produto e vou ganhar 6 dígitos em 7 dias. Não funciona assim. Primeiro que você não trabalha em 7 dias, você trabalha 3 meses, 4 meses para você lançar durante 7 dias. E segundo que não funciona assim. Tem todo um estudo, tem toda uma questão antes, tem todas umas etapas que você precisa cumprir. Por exemplo, para fazer um lançamento, você tem que fazer um pré-lançamento, depois você faz o pré-lançamento, e aí sim você vai para o lançamento. Tem algumas etapas, é um processo longo, não é uma coisa fácil. E hoje, aqui no Brasil, estão romantizando muito os lançamentos, inclusive os experts. Expert é todo profissional que fica na frente do lançamento. Então, por exemplo, se eu e Maria quiséssemos criar um curso de marketing digital, nós seríamos as experts, entendeu? A gente estaria ali falando, criando conteúdo para essas pessoas que querem comprar marketing digital. Geralmente o expert ensina alguma coisa. O Érico Rocha hoje tem a fórmula de lançamento, que ensina a fazer lançamento. O Tiúlio, eu não sei se vocês conhecem, ele é da área de finanças. Ele, o Primo Rico, Natália Arcuri, eles fazem lançamento também. E, então, ele já está indo o Tiúlio já está indo para, sei lá, para o 12º lançamento só nessa pandemia. Ele lançou muito curso. E, assim, às vezes ele investe 80 mil e ele retorna 100. Então, assim, tem que ver também o quanto você gasta no seu lançamento. Isso tem toda uma proporção. E a gente colocou também a Sabrina Nunes, que ela é expert em e-commerce. Ela é muito boa, quem quiser trabalhar com e-commerce também, quem gosta dessa área de e-commerce, administração, de venda, ela fala muito sobre isso também. Então, é um mercado que você acaba tendo dois lados. Tem os experts e tem as pessoas que ficam nos bastidores, que a gente vai trazer aqui para vocês também, que fazem tudo isso que a gente está mostrando, que fazem copy, que fazem a gestão de tráfego, que fazem planejamento, que fazem a parte de social. Então, tem uma equipe e um suporte por trás que você tem que fazer durante o lançamento, que necessita, é praticamente uma empresa inteira de marketing digital. Então, ser expert, querer lançar um curso, querer vender alguma coisa na internet, todo mundo quer, mas tem que ter um embasamento por trás. E é importante que vocês saibam que fulano fez 6 dígitos em 7 dias, fulano fez 7 dígitos em não sei quantos dias. Isso não é fácil. Fulano provavelmente trabalhou muito para fazer isso. E as pessoas romantizam um pouco, né, Maria, essa parte de lançamento. E aí, partindo do expert, que é o cara que está na frente das câmeras ensinando alguma coisa, a gente tem o profissional de bastidor, que é a pessoa que está ali cuidando de toda a parte de e-mail marketing, que está bolando a estratégia, está pensando. É óbvio que você pode ter vários. A gente pegou o profissional de bastidor porque existe o copy, existe o tráfego, tudo isso faz parte de um profissional de bastidor, mas basicamente é a pessoa que está ali no dia a dia, ralando, fazendo texto, assunto de e-mail marketing para que as pessoas abram, cuidando do branding, cuidando de toda essa parte para fazer com que o expert consiga lançar e consiga ter um lançamento bem sucedido. Então, geralmente, o profissional de bastidor é o cara que faz o lançamento por inteiro. E aí ele faz um esquema de porcentagem também, igual ao gestor de tráfego, com esse expert. Então, se a Gabi, sei lá, ela dá aula de inglês e ela começou a bombar na internet e vai se lançar no curso de inglês, eu que quero ser ali, quero trabalhar por trás das câmeras, vou contactar ela, a gente vai fazer um contrato. Gente, por favor, faça um contrato sempre que puder, ele pode ser super simples. Tem alguns modelos de contrato na internet que eles guardem, porque a gente sabe que o povo é doido, uma hora dá louca e aí dá uma cagada que pode dar ruim para você. E aí a Gabi quer lançar esse curso de inglês e eu tô ali por trás administrando os bastidores. Então, como eu sou uma profissional que trabalha com gestão de tráfego, eu fico cuidando da gestão de tráfego, organizo a sequência de e-mail marketing que ela vai mandar,
fico ali nesse processo para fazer com que o lançamento seja bem sucedido. E, além disso, a Gabi fica ali produzindo conteúdo incansavelmente para que a gente consiga fazer um lançamento que dê certo. E o expert, ele precisa de uma autoridade, então não adianta nada você querer se lançar na internet ou você já ter um nome muito conhecido fora da internet e achar que as coisas vão ser assim dentro da internet. A internet é um processo mais complicado de construção de autoridade, mesmo que a concorrência é grande, mas é possível com prova social, mostrando o que você já fez para os seus alunos, mostrando todo esse processo, você consegue lançar e ser um profissional de bastidor bem sucedido e ganhar dinheiro também. E autoridade, é bom lembrar que não quer dizer credibilidade, não quer dizer que a pessoa tenha muito seguidor, que ela seja boa necessariamente, né? Exatamente. Mas a gente trouxe aqui alguns profissionais que a gente gosta de bastidor. O Conrado Adolfo, a gente até fez uma imersão dele. Ele é um profissional que ensina bastante de bastidor. A Priscila Zilo hoje em dia ele lança expert. e ensina, Exatamente, né? Eles acabam fazendo os dois. A Priscila Zilo e o Conrado estão nessa vibe. E o Edu fala muito de planejamento, marketing, venda, que ajuda também nesses lançamentos e mostra um pouquinho dos bastidores dos clientes dele, enfim, é bem interessante acompanhar. E aí o copy, que é o profissional basicamente, antigamente chamado de redator, mas com outras características dentro do digital. Ele é o cara que faz as legendas instigantes, aqueles e-mails marketing que têm que ser abertos. Ele é o cara que instiga e gera curiosidade na galera por meio de textos. Tem pouco copy no mercado. É um mercado ainda pouco explorado, então pode ser uma oportunidade de mercado para vocês. Ele tem muito texto, tem muito livro, mas tem poucos profissionais na área que manjam muito bem de copy. Então, para a galera que é de jornalismo, para a galera que gosta de escrever, que curte essa questão mais de redação, o copy pode ser uma especialização para vocês alcançarem mais degraus. Bom, e aqui a gente falou um pouquinho das profissões e a gente vai trazer um pouquinho das métricas importantes do digital. Como eu estava falando antes, eu estava até comentando com a Bárbara, a gente não tinha essas métricas na faculdade. Eu só fui aprender essas métricas muito depois. Eu vi algumas numa eletiva que tinha de marketing digital, mas, assim, aprender todas mesmo, nossa. Tinha métrica que eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? A gente trouxe 3 aqui para vocês, CPC, CAC e CTR. Essas são 3 métricas mais gerais. Existem métricas só voltadas para o Instagram, que aí são alcance, impressão, etc. Mas existem métricas que a gente pega o alcance, pega a impressão e calcula, que é o caso do CTR, por exemplo. E a gente tem uma outra fonte de dado que é super importante para a gente usar e analisar o conteúdo, enfim. Aí vai depender, de novo, do nosso objetivo. Tudo no digital fica no depende, porque depende muito do que a gente quer alcançar, onde a gente quer chegar, onde a gente está agora, para onde a gente quer ir. Então, é importante ter esse panorama geral. Todas as campanhas, por exemplo, a gente tem que ter um estudo, tem campanha que a gente faz até um estudo de mercado específico para determinado produto, porque a gente tem que entender como aquilo funciona para depois fazer a estratégia da campanha e saber qual caminho seguir. Vou passar aqui para vocês verem o significado, não vou ficar fazendo suspense, não, é bem mais fácil assim, né? Tudo escrito. Tem que ser porque por curso. Ih, chegou aqui no atrasado, vai. O custo por clique basicamente é o medidor da nossa campanha no Facebook e nos outros ads da vida. Então, por exemplo, se eu faço um anúncio para as pessoas clicarem no meu site, eu vou pagar quando as pessoas clicarem. Esse é um medidor importante para a gente ficar sempre de olho, porque ele não pode estar muito alto. Se eu tenho um investimento total da campanha de R$500 e o meu custo por clique está 8, isso é um valor muito alto, eu vou acabar atingindo poucas pessoas. Então, é importante a gente estar sempre otimizando a campanha, mexendo em alguma coisa, seja segmentação, local, formato. Tem muita coisa dentro da campanha, que é naquele gerenciador lá que a gente mostrou para vocês, que faz com que o custo por clique fique alto ou fique baixo. E também existem, é como se fosse um leilão, então existem processos. Se o meu concorrente está gastando mais e está com um resultado melhor, isso vai afetar no meu também.
é um mundo micro e macro que a gente precisa sempre estar de olho. Tem o CAC, né, que é o custo de aquisição por cliente. Esse CAC é muito importante se você vende alguma coisa na internet, né? Quanto custa cada cliente para você? Quanto você está gastando para você ter aquele cliente? Isso é uma métrica super importante. Ele é um valor mais alto, que às vezes assusta, principalmente se você tem e-commerce. A gente trabalhou com e-commerce de biquíni, então nosso custo de aquisição por cliente era quase o valor de uma peça de biquíni. Então isso fica um pouco complicado na hora da gente criar a estratégia mesmo, definir a estratégia. Então a gente tem que vender, sei lá, um biquíni e meio por cliente para a gente ter um retorno bom sobre o investimento que a gente fez. Então essas continhas que a gente tem que fazer às vezes bugam um pouco a nossa cabeça, mas com o tempo e com a estratégia a gente vai pegando. É importante a gente definir quais métricas antes da gente fazer a campanha em si. Por exemplo, eu quero que... foi o que a Maria falou do custo por clique. Eu quero que X pessoas visualizem meu anúncio. Então, quanto mais ou menos tem que ficar meu custo por clique? Aí eu vejo de acordo com o investimento que eu fiz, né? Quanto eu coloquei de grana na plataforma. Eu coloquei R$ 500, então eu quero ter, sei lá, 500 acessos. Meu custo, 500 acessos. Meu custo por clique vai ser R$ 1. Então, se eu tiver um custo por clique por R$ 3, eu vou ficar assim, opa, tem alguma coisa errada, eu preciso fazer alguma coisa para que ele volte para R$ 1 para eu poder ter os meus 500 acessos, né, dentro do período com o valor gasto que eu quero. Então, são coisas que você tem que ficar de olho. O CTR é uma métrica mais geralzona, que você usa em todas as plataformas você pode fazer o CTR, porque ele é o número de impressões, que é o número de visualizações, né, que você tem, versus o número de cliques. Então, você tem como saber se seu anúncio está indo bem, se você colocou uma imagem legal, se você fez alguma coisa certa, se você tiver um CTR alto, por exemplo. Ele é uma métrica que a gente fica sempre de olho ali também. Ele mede desempenho. E essas métricas, elas são mais importantes para quem faz gestão de tráfego, tá? A gente vai trazer também as métricas importantes e mais relevantes para quem faz social media, que também serve para gestão de tráfego, mas é o que o social geralmente fica de olho ali quando o cliente pergunta se as coisas estão funcionando, como isso funciona dentro do relatório e tal. Essas métricas são mais voltadas para quem cria campanha, para quem está ali na gestão de tráfego, sempre criando as campanhas e pensando nos objetivos e no custo de aquisição do cliente, quem fica todo por trás desse processo de compra e de venda, né? Aqui a gente trouxe as métricas do Instagram, que é onde o social, né, fica mais olhando. E aí, antigamente a gente tinha os likes, aí depois o Instagram tirou os likes. A nossa ordem de relevância dessas métricas sempre quase que ao contrário, de trás para frente, exatamente. Hoje, principal relevância, né, dentro do Instagram é compartilhamento, seguido de salvamento, depois comentário e, por último, curtida. É importante também o tempo de tela que a pessoa fica dentro na sua postagem. Então, se você fizer uma legenda que cative, que seja maior, a pessoa vai ler, você ganha no tempo de tela também. Então, as métricas são importantes para a gente analisar e ver o que as pessoas querem. Por exemplo, esse post aqui foi um post que a gente gerou provavelmente muito valor para as pessoas, porque 84 pessoas salvaram. É uma quantidade grande. Aí você vai analisando as métricas dos seus posts no geral, né? Mas para essas pessoas salvarem, elas querem ler depois, elas querem interagir com esse conteúdo novamente mais à frente. Exatamente. A questão de salvar é que faz tão sentido para aquela pessoa que uma vez só não basta, ela precisa estar sempre revisitando aquele conteúdo. Então, é importante a gente priorizar isso. A questão de enviar também, ele é quase uma publicidade gratuita. Então, você tem um processo onde você consegue angariar mais pessoas vendo sua postagem sem que você patrocine, sem que você faça nada. Os comentários são as interações básicas que são mais importantes que o like. Like a gente chama de métrica de vaidade. Eu sei que ainda é muito importante para os clientes, like, seguidor, tudo isso. Mas eu acho que o papel do social media é tentar fazer com que eles entendam que existem outras métricas mais importantes que vão gerar mais valor do que somente o like
e o número de seguidor. Porque eu já vi gente vendendo pra caramba com 1.000 seguidores, e já vi gente... Tem aquele caso famoso de uma menina que tinha, sei lá, 2 milhões de seguidores, e ela que vendeu uma camisa e ela fez 2, 3 compras. Uma coisa muito bizarra, que você precisa realmente estar empenhado e por dentro das métricas. E aí, junto seguidor das é métricas... diferente de consumidor, né? Então tem uma diferença. Exatamente. Você tem que estar sempre buscando consumidores dentro da rede social. E aí, seja consumidores no sentido de vendas, consumidores no sentido de conteúdo. Aí também depende do seu objetivo. Exatamente. Aqui a gente trouxe um panorama geral de uma das postagens que a gente até patrocinou. A gente gastou pouco, né? No 2% do nosso orçamento. Mas estava bem no iniciozinho. E a gente trouxe aqui algumas informações e a gente vai explicar cada uma delas, né? Salvamentos, a gente já falou, que é a principal. Comentários, não deixem não deixem de responder os comentários, gente, por favor. Ninguém merece falar sozinho, principalmente em rede social. Então, sempre comentem, respondam os comentários dos clientes, respondam os directs. As pessoas são carentes, elas precisam ser respondidas. Então, isso vai fazer toda a diferença na hora do seu engajamento, enfim. Parece bobo, mas muita gente não responde. Isso aqui a gente vê muito, né? Nas marcas e tudo mais. A gente está trazendo também, a Bárbara vai dar para vocês depois, um PDF mais explicadinho, com todas as métricas, com análise, com conta, com tudo direitinho para vocês. Do final da aula, vocês devem receber, ela deve enviar para o grupo do WhatsApp. E a gente vai fazer um panorama geralzão aqui de uma análise, dessa análise aqui de métricas. Acessar perfil, a gente teve 21 pessoas que vieram né, através desse post, 4% através da promoção, 11 cliques no site, né, lembrando aquele clique da bio, link da bio. Então, se vocês forem hoje no site do nosso Instagram, por exemplo, tem um checklist gratuito, se vocês quiserem baixar, é ótimo, sobre o Instagram, tudo que você precisa para ter sobre o Instagram que vende. Mas aqui na época eu nem lembro do site, acho que era um site mais institucional, né? E aqui na descoberta aqui é interessante para a gente analisar para os clientes. Como a gente impulsionou essa publicação, ela teve um alcance um pouco maior. Então é importante vocês verem a porcentagem de pessoas que não estavam seguindo vocês, não estavam seguindo o perfil, dentro desse todo. Então aqui a gente teve 36 mil pessoas alcançadas e a gente teve um total de 97% de pessoas que não conheciam a MG, no caso. Então, isso é muito bom, porque a gente está atingindo pessoas novas. Esse é o tempo decorrido da promoção, que a gente acabou que não usou, né? A gente teve 2% do nosso orçamento e a gente teve 17 pessoas seguindo a gente. Então, se a gente dividir 17, por exemplo, se o nosso objetivo for seguidor e a gente dividir o número de seguidores ganhos pelo valor investido, a gente vai ter o custo de cada seguidor, quanto a gente gastou por cada seguidor. Então, qual foi o nosso custo de aquisição por seguidor, por exemplo? O cliente, no caso aqui, é o seguidor que a gente quer converter. Então, essas métricas fazem todo sentido. E analisar e só ver número, talvez não faça tanto sentido. Você, ok, ganhei 17 seguidores, tive 11 acessos ao meu site e 21 pessoas acessando meu perfil. Mas quanto eu gastei por cada seguidor? E aí a gente vai indo um pouquinho mais a fundo na análise, no PDF tem tudo direitinho explicando para vocês. Aqui, ó, vale PDF grátis para todos. E aí, falando um pouquinho de conteúdo viral, né? A gente está vivendo nesse processo onde a concorrência está chegando muito forte na internet. O digital tem sido uma possibilidade fundamental dentro da pandemia. Então, é importante a gente se destacar da concorrência e conseguir criar conteúdo viral dentro da internet. Pode passar, Gabi. Bom, o conteúdo viral tem algumas estruturas, tá? Eles podem ter outras estruturas para além dessas que a gente trouxe aqui. Só que essas são as mais comuns. Então, a gente vai dar uma passagem geral sobre como funciona cada uma. Ela pode ser uma estrutura, o conteúdo viral pode ser uma estrutura baseada em gatilhos mentais. Que diabo é isso? São expressões que elas têm um efeito nos leitores e fazem com que a gente tome uma decisão mais rápida.
Então, tem alguns gatilhos mentais, por exemplo. Muita gente comentou nesse checklist que a Gabi falou da MG. E aí a gente usa esses comentários para causar um gatilho mental de prova social. O que é isso? Se a gente trouxesse aqui um monte de mensagens sobre como esse checklist mudou a vida das pessoas, como isso foi relevante, talvez vocês se interessassem mais do que só a gente falando. Então, existe também o gatilho mental de autoridade, que é quando você constrói uma autoridade na internet e usa algum gatilho para fazer com que a pessoa compre de você ou que a pessoa consuma o seu conteúdo. E aí ele tem mais possibilidade de se tornar um conteúdo viral. Então, por exemplo, tem gatilho, tem mais de 16 gatilhos, tem muitos outros. Então, tem gatilho da urgência, que é muito comum, por exemplo, vai acabar, não esquece, é a última turma que vai abrir. Então, já é um gatilho que você fala, opa, vou garantir isso aqui logo. E a gente, no dia a dia, vai usando e parece que é comum, só que não é. No fundo, a gente sabe que vai abrir outra turma, a gente sabe que vai, mas a gente compra mesmo assim. Os gatilhos mentais são muito utilizados em copyright. Quem faz copy usa muito gatilho mental para poder persuadir as pessoas, né, a tomarem uma ação. Exatamente. E se tratando de conteúdo viral, a gente tem, por exemplo, uma frase de gatilho mental que faz com que se torne um conteúdo viral. Se você já compartilhou esse meme com vários amigos, esse artigo foi feito especialmente para você. Você já cria um interesse, você já fala, opa, o gatilho mental é aquela sensação, caramba, tá falando comigo. Então, ele é ideal porque ele faz com que os conteúdos virais se potencializem e, enfim, se tornem grandes ferramentas para que você avance e alavanque muito no digital de uma forma muito rápida. O storytelling é aquela questão da história envolvente, do final impactante, ou de uma história muito inteligente que te prende até o final. Então, isso pode ser feito em formato de IGTV ou em formato de stories. A gente sempre é impactado com algum vídeo, algum texto que tenha um storytelling que faça com que esse conteúdo seja viral. A gente tem aí, a gente vai mostrar mais para frente, mas a gente tem um Instagram que vem despontando muito como principal foco aí da galera social, que é o Instagram da Juliette. Eles fazem o storytelling o tempo todo. Eles fazem vídeo contando a história dela, eles fazem esse processo envolvente e eles usam vários outros gatilhos e vários outros temas. Eles usam apelo emocional, tema relevante, tudo isso em um vídeo só para fazer com que aquele conteúdo viralize muito. E aí, falando de tema relevante, acho que o mais relevante atualmente é a pandemia. É óbvio que isso tem a ver com o relevante para o seu negócio, tá? Se o seu negócio só funciona no digital, talvez a pandemia não seja um tema relevante para você. Mas o tema relevante é aquele que fica ali marcado. A gente vai mostrar um exemplo muito claro de tema relevante que eles usaram para viralizar. E ele também pode ser usado com um toque de humor. Todos esses temas podem ser usados juntos. Então, eu posso ter um conteúdo só, que tenha apelo emocional, que tenha gatilho, que tenha tema relevante. E quanto mais temas e quanto mais estruturas, melhor para que eu consiga viralizar. Aí tem o apelo emocional, que a Nívia sabe fazer muito bem, Boticário, que fazem propagandas incríveis, onde a gente tem aquele apelo emocional que dá vontade de chorar. E, ultimamente, a galera que tem produzido, que está na internet também, está... Gente, vocês estão ouvindo? Está muito alto o barulho de cachorro? Ou está de boa? Não, dá para te ouvir bem. Tá bom, eu vou continuar. Que noção. E aí, o apelo emocional é aquela questão que você passa aquele post chorando. Eu gosto de dizer que aquele Instagram Razões para Acreditar, ele é total forçado em apelo emocional, que faz com que as pessoas sigam, faz com que aquele conteúdo viralize, principalmente na pandemia, que é o momento onde as pessoas estão emocionalmente muito sensíveis e muito frágeis. Cria conexão, né? Exatamente. E o humor é aquilo que a gente está acostumado, que é o TikTok gabarito nisso, que é a Dani Senta com Carinho, coitada, que viralizou, que tá aí bombando, e ela repete a mesma música com a mesma roupa. E tem muito da quantidade de meme do TikTok, a quantidade de meme que as pessoas trazem para os seus negócios tem se tornado cada vez a arma. Acho que a porta de entrada da viralização é o humor, porque o apelo emocional também tem tomado muito à frente nesse momento, mas eu acho que o humor ele ainda conquista e cativa mais para que você consiga ter um cliente fiel, um cliente que te veja na rede social, veja o seu humor e consiga seguir e te acompanhar
para sempre. E o efeito chiclete é aquele conhecido, aquela propaganda, aqueles pôneis malditos, do compre batom. Hoje em dia, Até essas músicas chiclete, do TikTok, né? Também. Você é, escuta uma batom de música cereja. você escuta Todas uma música e essas fica o dia inteiro com ela na cabeça. E aí são as músicas que viralizam, que é importante, tudo é importante para você trazer para o seu negócio. Ah, não tem nada a ver com o meu negócio. Será que não tem? Será que não tem a ver? E aí a gente vai para outra questão. O que o meu negócio, além dessas estruturas, precisa ter? Eu preciso fazer um conteúdo voltado para a minha persona, que é o meu cliente ideal. Não adianta nada eu fazer um vídeo super engraçado que viralize pra caramba e que não tem a ver com a minha persona, com a pessoa que compra o meu produto. Eu preciso estar alinhado com o meu tom de voz, com o tom de voz que eu comunico para minha marca, qual foi o tom de voz escolhido. E não é o tom de voz eu, Maria e Gabi, é o tom de voz que a MG escolheu para seguir. Então, eu preciso também escolher a plataforma certa, porque às vezes eu posso tentar viralizar em uma plataforma que não funciona, que não está nesse processo de viralização. E referência, foi o que eu falei. Tudo pode servir para o seu negócio. A gente consome muito conteúdo do TikTok que não tem nada a ver, mas que sempre dá para adaptar para o seu negócio. Eu acho que esse é muito mais interessante do que ficar vendo conteúdos repetidos da concorrência. Você acaba inovando, né? Explorar os formatos também é interessante, porque você acaba fazendo um carrossel relacionado com o IGTV, que vira um vídeo no feed, e aí você consegue explorar todos os formatos e trazer isso. A gente vai trazer um pouquinho da prática agora, se vocês estiverem com o celular na mão, bota aí no QR Code, aponta aí a câmera, e aí a gente vai para... A gente quer trazer uma parte prática para vocês, né? Porque a gente está falando de rede social e não vai entrar na rede social. Meio chato isso, né? A gente vai, como a Maria falou, para o Instagram direto da Juliette. Quem quiser abrir no Safari, no computador também, não tem problema. O Instagram, porque a gente quer ir, é para o da Juliette, então já vai lá no perfil dela. Todos estão com o perfil da Juliette aberto. E a gente vai identificar junto com vocês alguma dessas questões que precisam ter para o conteúdo viralizar. É a conta que mais cresce no Brasil, eu acho, no mundo. Ela foi de 3 mil seguidores para 22 milhões em 3 meses. É um crescimento muito rápido e absurdo. A bicha está gigante. E tem uns conteúdos que são interessantíssimos de se ver. Eu até poderia compartilhar minha tela do celular, né? Mas aí enfim, cada um vai no seu e a gente vai colocando. Não sei se vocês estão me vendo, porque eu estou vendo a câmera. Estou vendo a apresentação, quer dizer. Mas, recentemente, ontem ela ganhou a prova do líder. Já tem post dela ganhando a prova do líder. A Juliette, ela não ganhou anjo. Então, eles fizeram um IGTV do anjo da Juliette. Isso gera um apelo emocional muito grande. Porque mostrou a família, gera uma conexão. Mostra que ela teve não sei quantos irmãos, que ela veio lá da Paraíba. Então, isso gera uma conexão com as pessoas, e principalmente nessa reta final do jogo, é muito importante. A equipe da Juliette, eu estava lendo sobre, eles começaram com amigos fazendo, né, como todo Big Brother faz, né, como todo participante. E aí a coisa tomou uma proporção tão grande que hoje no Twitter, eles têm uma equipe só para Twitter de umas 7 pessoas. O coordenador é um dos amigos, e acho que 5 pessoas da equipe são totalmente desconhecidas. A Juliette não faz ideia quem seja, porque essas pessoas têm especialidade de administrar Twitter de outros participantes de outros realities. Eles abordaram a equipe da Juliette, pediram para entrar na equipe e ficam tweetando o tempo todo, e tem turnos. Então, tem o turno da manhã, tem o turno da tarde, tem o turno da madrugada, porque não pode parar. Twitter é uma rede social que não para, as pessoas não dormem no Twitter. Então, eles tiveram que se adaptar a cada formato. No Instagram também, eles trouxeram, além de contagem regressiva, foto do participante, que isso é super normal, eles trouxeram campanhas. Eles fizeram uma campanha de vacinação dentro do Instagram da Juliette. Então, isso gera conexão, isso gera posicionamento, e que isso faz com que as pessoas gostem do conteúdo, gostem do que estão escrevendo, se atrai as pessoas que você realmente quer que estejam ali. Então, isso é muito importante. Eles fizeram uma campanha de vacinação. Aí, se você descer um pouco... Tá aí no slide, pra vocês verem. Boa. Que não tem, né? Eles fizeram... E
a gente colocou aqui, isso é um tema relevante, e sempre referente ao que está acontecendo no jogo, sempre trazendo agregado a Juliette. Então, aí eles botaram aqui fora não tem prova do anjo, mas você pode se imunizar. Quando chegar na sua faixa etária, tome a vacina. Então, fique em casa, se tomou a primeira dose, tome a segunda. Isso é muito importante. Isso gera muito engajamento, isso gera muita conexão com o público, e isso acaba viralizando também. Aqui e aí a gente tem o humor, que foi aquele mensagens motivacionais de Juliette, onde ela usou a mãe dela. Tem o recentemente que viralizou, que foi o da Anitta, que a Anitta está lançando um novo single aí, aquele álbum enorme. E aí ela também postou no Twitter, a Juliette também postou no Instagram. Tem também a referência do Roberto Carlos, que foi o aniversário dele, e aí teve esse jogo da discórdia, e que levou também a esse meme. Então, assim, é um processo que a gente não está falando da questão da participante lá dentro, a gente está falando daqui fora. As redes sociais dela estão bizarras, e isso vale a pena a gente, como social, a gente que trabalha com internet, ficar sempre atento qual é o propósito, porque nada é feito em vão. As coisas acontecem porque elas têm um motivo de acontecer. Então, ninguém está postando isso à toa, tudo tem um planejamento, tudo é pensado. Então, para que a gente fique atento em todas as redes sociais, em todos os conteúdos, de banco a personagem de reality show, personagem da Fazenda, que seja. Então, assim, tudo é importante, é válido, tudo é aprendizado para a gente ficar atento. Aqui a gente colocou outra do apelo emocional, que é a Juliette Noções, né, que eu tinha falado da questão do anjo, que passaram um vídeo da família para conexão com o público. E eles fizeram também uma coisa bem legal, que no início a Juliette era bem compreendida pelo que ela falava, porque o Brasil é muito grande, tem várias diferenças de expressões mesmo, né? Gíria, etc. e tal. Então, às vezes, ela falava uma coisa que soava errado na casa, porque as pessoas não entendiam o real significado daquela gíria ou daquela expressão. E aí eles fizeram vários dicionários, acho que já está no terceiro, tem uns 3 IGTVs de dicionário da Juliette. Então, eles criaram uma identificação muito forte com as pessoas, principalmente do Nordeste, que falam assim também. E aí eles criaram... E além disso, tem aquele... Por exemplo, tudo que acontece lá dentro tem que ficar esperto para ser divulgado aqui fora. Inclusive, meme de BBB é uma coisa que dá muito engajamento, que rende muito, principalmente se ele for postado na hora. Ontem a gente teve um participante que saiu e a MG já postou um meme ligado ao BBB. Óbvio que está dentro do nosso tom de voz, está dentro da nossa persona, é o que eles consomem. Se não estiver, tá tudo bem você não postar, mas é importante vocês estarem sempre atentos a tudo que acontece, principalmente num programa que tem um alcance muito grande, nessa pandemia, então, mais ainda, para que a gente, para que a gente consiga viralizar o mais rápido possível. Aquele conteúdo que pereceu também não vale a pena você ficar ali tentando ressuscitar um conteúdo morto. Então, e meme tem prazo de validade muito rápido, é importante lembrar disso. Tem meme que ninguém aguenta mais. Então, vamos ficar atento quanto aos prazos. E aí, o perfil da Juliette é um perfil que faz isso. Eles brigaram lá uma vez por causa de um bolo, e aí a receita de bolo estava no mesmo instante no Instagram. E além disso, eles falam, foi o que a Gabi falou, falam com uma persona bem definida. É óbvio que eles falam para o Brasil todo, mas o foco é o Nordeste, então as expressões são nordestinas. O tom de voz é voltado para a galera do Nordeste e dá muito certo. Se você olhar os comentários, são bizarros, assim, das pessoas se identificando. Gera uma identificação, principalmente para um lugar que é tão marginalizado às vezes. E a criação de conteúdo também tem estrutura de todos aqueles conteúdos virais. Então, como a gente já mostrou, o humor, apelo emocional e todos aqueles outros, eles também contam histórias, conteúdo relevante, referências conhecidas e formatos adequados. Então, às vezes, eles usam todos os formatos. Outra coisa importante de formato, que a gente sempre fala na nossa consultoria, mas dificilmente as pessoas falam isso. Quando o Instagram lança o formato novo, ele começa a impulsionar aquilo de uma forma absurda. Então, sempre que lançou um formato, explora ele, porque é nele que o Instagram vai dar destaque. É nele que o Instagram vai fazer com que você consiga alcançar mais pessoas. Não fica usando formatos antigos, porque está com medo de usar um formato novo. Investe nesse formato novo, pelo amor de Deus. E é isso, a gente falou bastante coisa.
Se vocês quiserem fazer um stories também, segue a gente lá nas redes sociais, a gente sempre está falando, dando dicas, respondendo caixinha de pergunta. Queria agradecer demais, Maria e Gabi, foi sensacional, foi muito, muito, muito bom. Um momento aqui, professora Coruja, muito orgulhosa. Ai, que bom. Agradecer Eu quero vir todo também. semestre, hein, Bárbara? Olha, não faz isso pra mim que eu levo isso a sério, hein? Eu quero, Pode pode chamar que a gente vem.